Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o básico de mixagem, né? Porque quantidade de informações, algumas pessoas têm vindo até mim e falado que estão meio confusas e que não sabem por onde começar, e é comum, principalmente com esse monte de informação que a gente tem, né? E também das plataformas digitais serem todas com muitas coisas, né? Então, em vez de você pegar e focar, você não sabe para onde ir, quando você não é objetivo, quando você não tem já a prática, né, da mix. Então eu vou estar falando sobre alguns tópicos básicos que eu acho que vai objetivar o processo de mixagem e deixar, e além de otimizar, a gente vai objetivar o tempo, que a gente vai deixar de perder tempo com coisas que não fazem diferença, ficar correndo atrás do próprio rabo, e também conseguir evoluir de forma mais rápida. Porque em vez de ficar perdendo tempo com uma porção de coisa, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, vou pra cá, e não vai pra lugar nenhum, a gente vai pegar, vai seguir a direção correta, reta e certa, que todo mundo, por mais que os processos de mixagem sejam subjetivos, existe uma parte objetiva que todo mundo que mixa bem segue, né? Porque o que os bons mixadores têm em comum é que a gente não pega e sai fazendo por fazer. A gente simplesmente pega, ouve, entende o que aquilo ali precisa e vai. Entende o que precisa, onde que a gente quer chegar e vai. A gente não fica viajando o tempo inteiro, buscando, não, cada canal vou usar um plugin diferente. A gente não segue esse processo. Então, eu vou estar falando sobre os passos básicos da mixagem, e que são básicos, mas que são 80%, talvez até 90% das mixes, ou mais até. Então, no caso, a gente vai estar falando de volume, equilíbrio. Quando eu pego uma música contando, todos os processos já ocorreram de forma legal, né, bacana, desde a mixagem, com boas captações, pré-produção, as pessoas bem ensaiadas, sabendo o que estavam fazendo, da boa execução, a boa captação, aí edição, e aí a gente já está na nossa sessão, né, de mix. Então, eu vou partir desse pressuposto já que a coisa já está já organizada, para ser o objetivo não perder tanto tempo falando de processos anteriores. Depois a gente vai discorrer um pouco mais a fundo em cada tópico e tudo mais, e aí a gente pode estar falando dos processos anteriores e tudo mais. Mas eu tô vendo que a galera tá com muita dúvida nisso. Assim, não pode dar mix e tal, já tem um negocinho aqui, mas eu não consigo saber para onde que eu preciso ir para deixar a coisa legal. Porque eu não sei nem por onde começar com a quantidade de informação que eu tenho. Então, é o seguinte, o que eu faço quando eu pego a sessão para mixar? Eu organizo. Então, se a gente vê aqui, isso aqui é uma sessão de uma banda que eu estou produzindo. Não acabamos ainda de gravar as coisas, faltam coisas a serem gravadas, tem coisas que foram gravadas em outras sessões que a gente ainda não transportou para cá. E tem coisas ainda que vão precisar ser editadas e tudo mais. Essa música ainda não está 100% pronta para mixar, mas já está organizada. Então, ó, o que eu tenho? Eu organizei, ó, bateria, bombo, aro, caixa, hi-hat, surdo. Aí eu tenho um surdo, esse drummer aqui, que é um surdo que eu estou somando o som com o surdo, porque o surdo, a gente não tinha a sala ideal, não tinha o surdo ideal e não tinha o mic ideal. Então, a gente precisou somar esse carinha aqui. E uma sala mono, assim, é um quarto sem tratamento. É um quarto pequeno e sem tratamento. Que estão com os instrumentos dentro, a gente pegou e gravou todos os mix, tudo com S557. Basicamente é tudo S557. Tirando esse sala mono aqui, foi feito com Behringer, que depois dessa gravação ter rolado, a gente conseguiu um hold que é mais legal. Então, ó, bateria, né, aqui em cima, percussões. Vocês veem que eu vou organizando tudo com nome e tudo com cores, para ficar bem visual e organizado para eu saber o que está rolando. Subgrupo, ó, eu já criei um subgrupo aqui, porque eu botei um filtro, um autofilter ali. Aí depois baixo, violões, né, então são 4 canais de violões aí, e 3 canais de guitarra. E o meu master fader. Então o primeiro passo que eu faço é isso, é a organização. Então eu organizo a sessão, tá tudo nomeado, tá tudo organizado, cores, para ficar bem visual. Aí eu pego e eu vou soltando as coisas. A bateria, quando a gente gravou, tava tudo em 0 dB. Né? Eu não fiquei muito, até porque é na mesma sala. É na mesma sala. Então, eu não tenho como ficar fazendo equilíbrio, porque eu tô na mesma sala que a bateria, a galera de fone na mesma sala, todas as gravações rolam de fone, todo mundo, e com um som acústico vindo junto. Então, assim, não teve equilíbrio já de cara. Depois eu peguei, gravei, eu meio que já fui equilibrando os sons. Então tudo que a gente vai gravando, eu já vou equilibrando. Então esse é o primeiro processo. Por quê? Porque quando eu dou um play, se eu pegar e dar um play, a música já está funcionando. Já é música. Não é um bando de coisa tocando sem a gente conseguir entender nada. Cara, que eu não tô entendendo nada. Já é uma música que tá rolando. Aí, ó, então, organização, faço os volumes e pans. Pan é onde ela tá no estéreo, né? O instrumento tá no estéreo, ou os instrumentos. Então, eu sigo isso, organização, volume, pan. Aí, com a gente ouvindo a música como um todo, a gente já tem uma ideia de pra onde que a gente vai. Então, mesmo eu ainda não mixando, por exemplo, eu já peguei o bumbo, que tava desse jeito. Ó, flat. Aí botei um gate. Botei um compressor. Botei um equalizador, ou seja, eu já vou fui meio que fazendo. Basicamente, é claro, existem coisas além dos pontos que eu vou falar aqui na sessão, existe, mas 90% é esses pontos primordiais para mixagem. É organização, volume, pan, equalização, isso aqui é um básico, né? Não estou fazendo som ainda, comprometendo com a mix. Então, equalização e compressão, pontos básicos, volume, pan, equalização e compressão. Para mim, o principal são esses dois primeiros.
volume e pan. Se você fizer um bom equilíbrio com um bom pan, a coisa já está muito na frente. Então, ó, a gente vai para equalização e compressão. O compressor ele serve para reduzir a faixa dinâmica, né? Então, o que está mais baixo vai se aproximar do que está mais alto e vice-versa. Então, se a diferença do que está mais baixo do que está mais alto é x, com o compressor a gente vai reduzindo isso e eleva o volume do todo, né? Então, quando preciso, compressão. Quando não, equalização, direto. Aí eu vou, equalização, ouvido. O que eu quero botar e o que eu quero tirar? Como é que está o espectro? O bumbo e o baixo estão graves. Então eu não posso pegar e adicionar a mesma, assim, para ficar bem organizado, você vai pegar e adicionar a mesma frequência no bumbo e trabalhar com as mesmas frequências no bumbo e no baixo. Se você está numa região de grave no bumbo, você vai tentar trabalhar uma outra região no baixo. Se o bumbo está um pouco mais filtrado, você vai deixar um pouquinho mais de grave no baixo. Se o bumbo está um pouquinho mais solto, a gente vai filtrar um pouquinho mais o baixo. E administrando isso. Por que eu não estou curtindo? Por que eu acho que esse som está faltando? Equalização. E ambientes. Ambientes, eu vou no básico. É reverb e delay. Para ambientar um pouco, né? Então, reverb são salas, né? Simulações de salas ou ambientes não lineares, né? Diversos, que existem vários tipos de reverb malucos atualmente. Existem os reverbs de placas, né, feitos, que a galera utilizava muito antigamente, os reais, que eram feitos mesmo em ambientes que produziam com determinada construção e peças e tudo mais. Então, reverb de mola, né, que tem os amplificadores e tudo mais, de guitarra e tal. Então, basicamente, reverb e delay são atrasos, né, a gente trabalha com atrasos, desde os mínimos que a gente praticamente não percebe, até os atrasos mais espaçados, né. Aqui, o que está rolando é basicamente isso. Tem uma coisinha ou outra. Eu posso até abrir meu mixer aqui pra gente ver, ó. Tem uma coisinha ou outra fora disso. Porque você está usando um gate, você não está falando de gate. Mas eu com gate ou sem gate aqui, a diferença não vai ser tão brutal. Ele dá uma limpada, isola o som. O gate é um processador de dinâmica. Funciona parecido com um compressor, só que para isolar sons. Então, eu estou usando o gate para poder trabalhar um pouco mais apertado em algumas coisas. Com equalizações um pouco botando agudo que eu não quero que vá para caixa também, por exemplo. Cortando alguma coisa que eu não quero que dê diferença a outras coisas. Assim, então, eu estou trabalhando tudo ali mais pensando no bumbo. Se eu deixar esse som solto e eu der um agudo, ali levantar um agudo do bumbo, eu vou estar levantando em todo mundo, porque os sons vão se somando. Porque na bateria todos os microfones vazam em todos. Então tô tendo esse cuidado no canal de bumbo, no canal do lado da caixa, no canal da caixa. Tô tendo esse cuidado de isolar esses sons. Mas eu poderia também trabalhar com os sons soltos. Existem pessoas que não usam gates e trabalham com os sons soltos, e as gravações clássicas, muitas delas eram com os sons soltos. Então, e eu já trabalhei também em várias sessões com os sons soltos, né? Ali tá tudo vazando em todo mundo, é isso mesmo, não quero isolar, porque ajuda também em alguns casos. Nesse caso específico aqui, eu tô usando gate, mas se a gente parar pra olhar, ó, compressor e equalizador. Pô, mas tem um RBS aqui, o que é isso? É um adicionador de grave, ou seja, é um equalizador. Então, entrei aonde? Equalização. Ah, mas você está usando um limiter aqui. É só para travar. Puxar um voluminho e travar aqui. Mas o limiter é um compressor mais radical. Ah, pô, mas tu está usando o C4. O C4 é um compressor multibanda. Ele trabalha com bandas, é um compressor. Né? Só que eu tenho a opção de, como se fosse aliar um compressor no equalizador. Né? Assim, então, basicamente, ó, delay. Então, estou trabalhando basicamente aqui com compressão, volume, pan, equalização, reverb e delay. Aí tem uns amplizinhos de guitarra, as guitarras foram gravadas em linha. Ó, reverb, delay, reverb, equalizador, reverb, delay, delay. Ou seja, muito do que está aqui na minha sessão, eu diria que 90% é volume, pan, equalizador, compressor, reverb, delay. 90%. E assim, tá, mas isso daqui não é a mixagem ainda, não é. Mas já está bem equilibrado e já está claro o som. Então, é só ir melhorando. A mixagem é um trabalho de ir administrando e melhorando. Eu vou fazer um outro vídeo que eu vou detalhar um pouco mais o compressor, o equalizador, para a gente deixar um pouco mais claro a utilização e dar umas dicas também sobre quais que eu aconselho estar usando. Porque também compressores, equalizadores, reverbs e delays tem uma penca, né? Então, mas eu tenho 15 aqui, qual que eu uso? Então eu vou estar dando essas dicas também no próximo vídeo. Valeu!